Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode dizer amém? Obrigado, pode assentar-se, queridos. Obrigado, Ministério de Louvor também. No tempo que eu tenho aqui, eu quero discorrer com você algo sobre plano e propósito. Às vezes parece a mesma coisa. Quando nós falamos a respeito de planos e propósitos, eu tenho um plano ou eu tenho um propósito de viajar, eu tenho um plano de viajar. Tem algumas coisas que nós colocamos que parece que confunde-se e que são apenas palavras sinônimas. Mas eu quero trazer para você que o que a Bíblia está nos dizendo aqui é de que o homem, ele traça alguns planos para a sua vida. E quando, claro, fala aqui o homem, está trazendo os dois gêneros juntos aqui, né? O homem e a mulher. Mas existe um propósito de Deus que prevalece sobre os planos humanos. É maior, abrange. Às vezes nós também temos alguns propósitos de vida. Temos alguns planos que vamos traçando. Você fez 12 planos aí no final do ano, o teu propósito de vida para 2022, e a Bíblia não está dizendo que está errado fazer isso. Inclusive, a Bíblia, ela te incentiva a planificar. Ela diz que quando você vai construir uma torre, você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que fazer os teus planos, para que você possa chegar ao final dessa construção. Então significa que a Bíblia não se contradiz. Se ela está dizendo aqui de que os planos no coração do homem são muitos, mas o que prevalece é o propósito de Deus, simplesmente está dizendo que você pode fazer teus planos, desde que eles não sobrepassem o propósito que Deus tem para a sua vida. Alguma vez vai acontecer? Muitas. E aí é que entra a questão das frustrações. Veja que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus estava orando, mas ele estava nos ensinando, porque a oração do Pai Nosso é uma didática, né? É uma oração didática, ela nos ensina como orar. E o que ele estava dizendo é de que, apesar de você ter bons planos, que a vontade do Senhor se cumpra acima de tudo. É de você conseguir entender de que muitas vezes na vida você vai dizer assim: Senhor, não tem outra coisa, isso aqui é bom, está certinho o que eu estou pensando, Jesus, e se tu me abençoar vai dar certo, se tu me abençoar aqui, eu vou conquistar, porque tudo que eu quero, Senhor, com esse plano, é abençoar pessoas, é que eu possa estender a mão ao necessitado, eu quero fazer muita coisa na igreja. Esse é o tipo de oração de quem vai jogar na loteria, né? A pessoa diz: se eu ganhar na Mega Sena, eu quero ajudar. Eu quero ajudar na igreja, eu quero ajudar em tal coisa, eu vou dar dinheiro ao pobre e tal. Mas se tu não dá agora, que tu é pobre, se tu não dá agora, tu não vai dar depois. É uma ilusão. E aí é que entra o propósito. Veja, se você fizer um estudo das pessoas que não tinham muito dinheiro e que ganharam na loteria, você vai perceber que grande parte dessas pessoas, depois de alguns anos, tinham menos do que quando ganharam na loteria. Elas perderam dinheiro. No começo, né, porque eu vou comprar um posto de gasolina, e quem vai cuidar é meu cunhado, e eu vou comprar isso, uma fazenda. Eu nunca trabalhou na roça, mas vou comprar uma fazenda, e vou... Perderam tudo. Agora vamos olhar. O plano da pessoa era: vou ficar milionário para ajudar todo mundo e fazer. O propósito de Deus em tudo isso, como é que fica? O propósito de Deus nunca foi que aquela pessoa talvez tivesse tanto para perder tanto. O grande problema nosso é porque dentro dos meus planos eu não consigo ver erros. É a pessoa orando e dizendo assim: Senhor, eu quero casar com a fulaninha, eu quero casar com a fulaninha, eu quero casar com o fulaninho, Senhor, porque ele é um doce, porque ele é o anjo que caiu do céu. Bem parecido com Lúcifer, né? Porque foi o anjo que caiu do céu também. O que acontece é porque Deus está olhando e diz assim: tu não sabe o que tu está me pedindo. Eu estou olhando, daqui a um ano já.
Eu estou olhando daqui a um ano, isso aí vai dar ruim. Mas a pessoa no plano dela vai dar tudo certo. E ela pede aquilo. Até que muitas vezes ela alcança. Isso chamamos de vontade permissiva de Deus, não vontade direta. A vontade direta de Deus era dar um livramento a você, para que você não caísse nessa rede. Mas a vontade permissiva de Deus faz com que você viva o que você tanto quis e depois se frustre. E quando nos frustramos, vamos para Deus dizendo: por que Deus faz isso comigo, cara? E Deus está dizendo: não tem nada a ver com isso aí não. Eu queria te livrar, mas você quis tanto que eu permiti. Porque os teus planos não podem perpassar os propósitos que Deus tem. Deus nunca faz propósito para uma pessoa. Os propósitos de Deus são para um coletivo. Deus tem plano na sua vida? Tem. Mas o plano que Ele tem na sua vida é para um propósito coletivo. Deus tem um plano na minha vida, e tudo que Deus faz na minha vida pessoal acaba refletindo no coletivo, porque os propósitos de Deus que se cumprem na minha vida, cumprem-se na vida da igreja também, dentro da minha área onde eu estou. Se você é diretor de uma escola, os planos de Deus na sua vida vão refletir nos alunos onde você é diretor. Nós temos dificuldade às vezes de pensar de que eu posso pertencer a Deus, servir a Deus, entregar a minha vida para Deus e não ser um monge, ou não ser um pastor, ou um padre. Você pode ser servo do Senhor e deve servir a Ele, mesmo que sua função, seu trabalho não seja na igreja. Porque de alguma forma você vai servir ao Senhor. E principalmente porque nós precisamos de pessoas que sirvam fora. O maior campo necessitado está lá fora. As pessoas vêm aqui para dentro e elas são tocadas por um louvor maravilhoso, como foi esse que nós acabamos de participar. São tocadas por uma palavra, são tocadas pelo amor que emana de uns para os outros aqui. Mas aonde ela encontra esse amor lá fora? É lá que nós precisamos ser. E o propósito de Deus é que você cumpra isso lá fora. Então, entendemos que os planos são individuais, mas o propósito de Deus ele é coletivo. E aí, nem sempre a gente entende de primeira, por que é que eu tenho um plano tão maravilhoso e ele não aconteceu. Por que é que eu planejei vir para essa cidade, fazer isso, aquilo e não está acontecendo? Por que é que eu planejei vir para essa igreja, entregar minha vida para Jesus e agora não está acontecendo do jeito que eu pensei? Por que é que eu planifiquei dentro de mim que agora ia começar a ser um dizimista fiel e meu Deus, parece que a minha vida só anda para trás? Tem um monte de planos que parece que se frustram. Eu não queria estar trabalhando na empresa que eu estou, eu não queria estar na cidade que eu estou, eu não queria estar no setor que eu estou. E quando nós vamos vendo que nós não estamos dentro do nosso plano, nós nos desestabilizamos, porque não temos um plano B. E esse plano B nosso deveria ser assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou planificando, Senhor, tem que ser desse jeito, não foi desse jeito, agora eu estou na tua vontade. Eu estou segundo aquilo que tu quiseres para mim. O grande problema é que se não funcionou aqui, eu me frustro, me tranco, e eu não consigo aceitar o que Deus tem para mim. Eu quero levar você para Gênesis, quando José recebe um sonho. Um menininho, filho de um grande patriarca, ele tem um sonho, e no sonho dele, ele está num lugar alto. Deus está abençoando ele de tal maneira, que seus irmãos, sua família se prostram diante dele. Não é um sonho de alguém que está cheio de si mesmo, diz assim: vocês vão se prostrar diante de mim. Não, mas simplesmente ele recebeu de Deus algo que estava dando a ele uma direção. Um dia você vai ser grande, um dia eu vou elevar você, vou te colocar numa posição de destaque. Sabe quais foram os planos dele? Cara, o meu plano é ser o melhor garoto, é servir o meu pai, é ajudar meus irmãos. Esse foi o plano dele. Aonde que o plano dele levou ele? Poço. Ele não estava fazendo coisas erradas para ir para o poço. Ele estava fazendo o que era certo e o que era bom, mas acabou indo para o poço. Eu quero que você imagine-se no poço, fazendo tudo certo, e for cair no poço. Os irmãos jogaram ele lá. Quando tiraram ele de lá, venderam para os ismaelitas. Vendido para os ismaelitas, ele é vendido para a casa de Potifar, escravo.
De escravo, ele continua sendo um cara bom, então ele prospera. Mas vem alguém, a esposa de Potifar, começa a jogar charme para cima dele, ele recua porque aquilo era errado. Então ele perde toda a sua posição, porque por uma calúnia daquela mulher ele é jogado na prisão. Ela disse, ele me atacou, quando na verdade ele fugiu. É jogado na prisão. Agora me diga, aonde que está o propósito de Deus nisso? Nós olhamos e pensamos, onde está o propósito? Porque está dando tudo errado. E eu olho para a minha vida, para a sua vida, você olha para si e diz, mas está dando tudo errado. Deus falou que ia me abençoar, eu fui num culto e Deus disse, grande é o meu projeto na sua vida. E aí, o que aconteceu? Parece que eu fui para o poço, parece que eu fui caluniado, parece que eu perdi tudo, eu já não tenho mais nada. Deus estava ensinando José nos processos aonde ele passou. No meu plano de vida, não tem dor, não tem sofrimento, não tem ninguém sendo mau amigo comigo. No meu plano, não tem dificuldade financeira. No meu plano, não tem enfermidade. Nos meus planos, não, nem nos teus tem. Ou você, no propósito que você fez aí em dezembro, você fez assim, eu quero ficar enfermo e ser curado, só para dar glória a Jesus. Alguém fez? Ninguém faz isso. Ninguém coloca, não, meu propósito esse ano é pegar uma enfermidade daquelas, e aí depois o Senhor me curar. Ninguém faz isso. Os nossos planos são perfeitos, e aí o propósito de Deus vem e diz assim, não, você precisa passar por isso, precisa criar imunidade, você precisa criar fé, e a fé é criada na prova, não tem outro jeito. Assim como a paciência, diz, Senhor, dá-me paciência, pior oração da vida, porque quando você pede paciência, Deus manda tribulação para cima de ti, porque a paciência é forjada no meio da tribulação, não tem como ser diferente. Então nós não entendemos quando nós estamos vivendo alguma coisa que é totalmente fora daquilo que nós imaginamos que deveria ser. E às vezes nós pensamos, não, mas Deus vai fazer na minha vida assim como fez na vida de fulano. Não é bem assim. Ele costuma fazer de maneiras diferentes. Eu estava lembrando de um cego que chegou para Jesus e disse, quero ver. Provavelmente esse cego já tinha ouvido falar de um tal de Bartimeu, que um dia chegou para Jesus, disse, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus disse, o que tu queres? Eu quero ver. Então veja. E os seus olhos se abriram. Que coisa linda. Mas esse cego chegou e disse, Senhor, eu quero ver. E aí o que o cego escuta, porque ele não via, Jesus faz assim, ó. É Bíblia, não estou inventando coisa aqui. Cuspiu no chão. Eu só fico imaginando o cego lá. O que será que esse cara vai fazer? Jesus faz lodo, taca no olho dele. Agora tu imagina a situação de quem está perto olhando. O que ele vai fazer com o ceguinho? Alguém, quem sabe, pega os rolos. Vamos ver se isso já aconteceu. Nunca na história. Jesus sempre faz coisas novas. Eu fico imaginando o cego, ele chegou com o plano perfeito. Eu vou fazer igual Bartimeu, eu vou chegar e dizer, quero ver, Senhor. E aí serei curado. Aí ele só escuta Jesus cuspindo no chão, fazendo um logo e taca no olho dele. O que você faria? Eu fico imaginando a gente, Senhor, quero ser curado. Tu já escuta o cara dando aquela puxada. Aí depois vem um negócio molhar no teu olho. Ah, sai pra lá, desgrama, eu vou embora. Nunca mais bota os pés nessa igreja. Nunca mais fala com esse pastor. Que com os outros lá é comigo, é cuspe no olho. Não é assim? Porque nós achamos dentro dos nossos planos que a coisa tem que acontecer de uma maneira linear, do jeitinho que eu pensei.
Tem um cara chamado Naamã, que ele ficou frustrado, porque deram uma cura para ele, mas não era do jeito que ele queria. Porque ele queria que o sacerdote saísse: ó grande Naamã, estou abençoado por tê-lo em minha casa. Humildemente te peço, entrai, para que eu possa orar por ti. Eu não sei, de certo ele pensou isso. O cara nem saiu e disse assim: ó, manda ele se jogar no rio lá. 7. Ele ficou tão indignado, que ele preferia morrer de lepra, do que fazer o que o cara mandou. Porque não estava dentro do plano dele. O plano dele era outro. No plano dele, a pessoa ia chegar e dizer assim: ai, que visita inesperada. Ai, que bênção que tu veio hoje. O cara estava morrendo de lepra e o orgulho dele estava aqui em cima ainda. Tem gente que é assim. Porque se não for do jeito dele, não quero. Estava podre. Mas o orgulho, o nariz, aqui em cima. E Deus, o propósito de Deus é lindo. Porque o propósito de Deus sempre é para nos melhorar. Para nos melhorar. O meu propósito talvez seria de humilhar o cara, para ele quebrar o nariz, né? Para ele não ser mais daquele jeito. Mas o propósito de Deus é para melhorar, porque todos são criaturas dele. Então ele diz: não, vai lá e se joga na água. Para que ele pudesse ir, para que ele pudesse despir-se, para que ele pudesse revelar a todos a situação em que ele estava, e que todos pudessem ver realmente como ele estava, para que todos também pudessem ver o jeito que ele ficou depois. O cego que recebe lama nos seus olhos, tinha que lavar-se no tanque de Siloé. Esse cego atravessou por muitos metros, quilômetros, e ele vem pela cidade, e eu fico imaginando as pessoas olhando assim: o ceguinho, cheio de lama no olho, onde é que ele vai? Você imaginou quantas pessoas que seguiram esse homem? Quantas pessoas que foram perto dele? Quantas pessoas que foram até onde ele chegou? Porque eu fico imaginando que ele diz assim: Jesus colocou lama nos meus olhos, e quando eu chegar no tanque, eu serei curado. Eu serei. Como é que o senhor sabe disso? Porque senão ele tinha desistido de ir até o tanque. Se ele foi até o tanque, é porque ele acreditava que ia acontecer. Ele acreditou que aconteceria com ele. Você consegue imaginar todas as pessoas ao redor do tanque de Siloé, e quando ele lava os seus olhos, e seus olhos se abrem, ele consegue ver o testemunho, porque o propósito de Deus não é individual, ele é coletivo. O plano é individual, mas o propósito é coletivo. Por isso que ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quando você crê individualmente, mas quando você anda nos propósitos de Deus, aí se cumpre dentro do coletivo. Tua família acaba sendo atingida. Olha só, nem sempre o processo é igual para todos. Isso não quer dizer que Deus não tenha propósito na sua vida. Há pessoas que adoecem e não estavam nos seus planos, mas o propósito de Deus é porque alguém precisava ouvir uma palavra no hospital. Quando eu escutava o testemunho do pastor Edinho aqui, logo que ele volta da sua recuperação, né? Pós-cirurgia, e ele conta que tinha pessoas lá que ouviram a palavra. Eu fico imaginando o propósito que Deus tem, até nas nossas enfermidades, até nos nossos momentos de dificuldade. Alguém precisava estar ali, alguém precisava daquela palavra, alguém precisava ser encorajado. O propósito dele é maior, porque ele está vendo além daquilo que você está vendo agora. E às vezes nós falamos assim: Senhor, eu entrego a minha vida a ti, faz de mim o que tu quiseres. Oraçãozinha, você não tem noção do que você orou. Faz em mim o teu querer. Nós cantamos com toda a vida, né? Minha vida dou a ti, Senhor. E nós estamos lá. E Deus está dizendo: anota aí, anjo. Ele acabou de dizer que deu a vida para mim. A minha vida é do mestre. Você cantou. Você não disse que a vida é dele? Quem é que manda? O servo ou o mestre? É o mestre. Então, meu amigo, vamos começar a obedecer o mestre. Se entregou a vida para ele. Aí o problema é que assim: eu quero que o meu plano se cumpra. Ele diz assim: não, mas eu tenho um propósito. Mas é o meu plano, Senhor. Mas é o meu propósito. O teu plano vai dar errado daqui a alguns dias, mas o meu propósito vai te levar para a eternidade. O meu propósito vai te fazer ser feliz.
O propósito de Deus com você vai ser sempre muito melhor do que qualquer coisa que você tenha sonhado. O grande problema é nós entendermos isso e permitirmos que Ele faça. Com certeza, se deixasse, falasse para José: olha José, você vai ser traído, você vai sofrer, você vai ser isso, aquilo, aquilo, ele ia desistir. Mas quando Deus permite que ele passe algumas situações, Deus estava dando um treinamento para ele, para tudo que iria acontecer. Ele fica na casa de Potifar, ele é fiel no pouco, ele administra, ele cai na prisão. Deus o tira dali para administrar todo um Egito. Todo o Egito é administrado por ele. Por quê? Porque ele ganhou um ensinamento aqui. Davi apacentava as poucas ovelhas. Deus estava preparando ele para apacentar todo Israel como rei. Você está hoje num trabalho que você diz assim: eu odeio esse meu trabalho, por que eu estou fazendo isso? Não é aqui que eu quero estar. Fique atento, porque Deus está treinando você para algo muito maior que você nem faz ideia aonde Ele quer colocar você. Porque o teu plano é sair fugindo, e o propósito é que você aprenda, porque Ele tem alguma coisa melhor. Propósitos são muito maiores do que os planos. Marcos 8, 34 a 38 diz: então ele chama a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Não há como seguir sem dizer não para nós mesmos. Pastor, quer dizer que então meus planos? Não estou dizendo isso. A Bíblia inclusive diz que você deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Mas não contradiz aqui? Não. Porque a Bíblia também diz que se você estiver nele, as palavras dele estiverem em você, pedireis tudo e será feito. Significa que Deus quer nos levar a um nível onde o que eu oro e o que eu peço está totalmente de acordo com o coração do meu mestre, do meu Deus. Chegar a isso é que é o desafio. Chegar ao desafio de não estar pedindo para mim mesmo. Chegar ao ponto de eu entrar na igreja e ver como um local de adoração que é a minha entrega para Ele, e não como uma grande lâmpada que eu esfrego para que o gênio, o Espírito Santo saia e conceda os meus pedidos. Porque as pessoas veem muito igreja dessa forma. É onde eu consigo a minha bênção, aquilo que é para mim, o que eu quero, o que eu desejo, e não aquilo que Deus tem para mim. Você já parou para pensar que se você viesse hoje para cá, orando e dizendo: Senhor, o que Tu queres que eu faça, seria muito diferente do que a gente dizer: Senhor, eu quero que Tu faça, porque basicamente essa é a oração que nós fazemos. Eu quero que Tu faça isso, Tu faça aquilo, Tu faça, e aí nós vamos para a posição de Senhor, de mestre, e Ele vai para a posição de servo. Não há como seguir a Jesus sem pegar a cruz, sem negar a nós mesmos e então o seguir. O grande problema dos dias de hoje é que muitas pessoas seguem, mas não pegam a cruz. São seguidores, são amigos do evangelho. São pessoas que gostam do culto, gostam da música, gostam do movimento, mas não tem cruz na vida. Não há identificação de Cristo na sua vida. Não há oração na sua vida, não há leitura da palavra, não há compromisso. Não há compromisso com a verdade. Não há compromisso com a santidade. Não há compromisso com nada. É simplesmente um amigo do evangelho. É alguém que segue, mas não tem cruz na vida. Há pessoas que têm cruz. Elas têm uma aparência cristã, mas não seguem. Elas não seguem ninguém. Elas dizem: não, eu sigo Jesus, mas de verdade não seguem. A Bíblia diz que certa vez tinha um problema numa igreja, que uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros diziam: e eu sou de Cristo. Aí aparentemente os de Cristo eram os melhorzinhos. Não, esses são os piores. Por quê, pastor?
Porque aqueles que diziam eu sou de Paulo, ainda ouviam Paulo. Os que diziam eu sou de Apolo, ainda ouviam Apolo. Mas os que diziam eu sou de Cristo, eles não ouviam Cristo e achavam que ouviam, mas era o eco da sua própria vontade. Não, Deus falou comigo. E olha, gente, como tem pessoas nos dias de hoje dizendo, Deus falou comigo. Pastor, Deus falou para mim que eu devo fazer tal coisa. O que o pastor acha? Está esperando que eu diga que Deus se enganou a falar contigo? Não, né? Eu não vou falar nada. Tem pessoas que têm cruz, têm entendimento, sabe o que deve fazer, mas não segue, mas não cumpre, sabe o que tem que fazer, mas não coloca em prática. E tem aqueles que têm cruz, segue, está aqui, mas quando chega no momento de negar-se a si mesmo, não consegue. Porque entre decidir as coisas de Deus e as minhas coisas ganham. Os planos de Deus e os meus planos ganham. Então é uma pessoa que tem cruz, está seguindo, mas quando chega ao ponto de provar, negando a si mesmo, não consegue. Por isso que Jesus dá essa palavra, diz assim, cara, se quiser, não estou te obrigando, mas se você quiser ser cristão, mas se você quiser ver o milagre, se você quiser entender por que esse povo continua vindo constantemente, sua vida é transformada, porque há alegria no rosto dessa pessoa, que tem problemas como você, tem filho doente como você, tem problema financeiro como você, mas ele está feliz, e ele está para cima. O que é isso? Isso é a alegria do Espírito Santo, que ninguém pode roubar de você, quando você tem um verdadeiro encontro com Deus. O fruto do Espírito diz que a alegria, significa que se ele está na sua vida, você tem alegria, mesmo que você passe por momentos de tristeza, ainda que você chore, ainda que você esteja passando um momento complicado, dentro de você alguma coisa diz constantemente para ti, existe um Deus acima de todas as coisas. Isso me lembra, e para eu chegar aqui ao final da mensagem, me lembra de um homem chamado Jó. Um homem que era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Um cara perfeito, reto, certinho, temente a Deus, desviava-se de fazer o mal. O mais rico do Oriente. E este homem tinha 10 filhos. Mas a Bíblia diz que de uma só vez ele perdeu os 10 filhos. Perdeu todas as suas riquezas, num só dia. E então veio uma enfermidade sobre ele, e ele perdeu a sua saúde. E agora ele estava coberto de cinzas, seu corpo todo em chagas, coçando-se com um caco de telha. Sua esposa, que não havia sido ferida no corpo, mas que estava destroçada, porque não queira você saber, nem eu quero, o que é segurar a alça de 10 caixões dos próprios filhos e enterrar. Essa mulher estava com dores que ela não podia colocar em palavras. Ela olha para o seu marido e ela vê o terror que ele está vivendo. E ela diz, por que tu não amaldiçoas teu Deus e morre? Eu não sei o que passou na cabeça dela naquele momento, mas não a julgo, porque não fui eu que perdi 10 filhos. Não fui eu que estou vendo o amor da minha vida definhando em enfermidades. E aquele homem sente que não tem mais nada. E então vem 4 amigos. Eles sentam ao redor. E eles começam a falar. 3 deles falam muito, depois o último fala. Mas o que eles falam é acusação, acusação, acusação. Então ele agora não tem mais nada para se amparar. Mas chega um momento que ele fala algo e essa palavra me pega muito. Jó, quando não tem mais nada, os seus planos estão todos por terra, ele não está entendendo o que está acontecendo, porque ele olha para ele e está andando reto. É uma das primeiras coisas que a gente faz, é olhar se a gente não está errado, né? Porque quando a gente está errado, a coisa vai errado. Mas ele olha para ele e diz, eu sei que o meu Redentor vive, e há de ser que ele se levantará, e ainda que a minha carne esteja no pó, eu verei a sua glória. Quando ele diz isso, ele está declarando, não importa o que acontecer comigo, eu sei que o meu Deus é acima de todas as coisas, eu sei que ele é perfeito nas suas decisões,
eu sei que Ele existe. E apesar de eu estar vivendo essa situação, isso não tem nada a ver com eles, tem a ver comigo. Tem a ver com a gente. Se você não está entendendo o que você está vivendo hoje, não está entendendo absolutamente nada, aquilo que você está vivendo nesse momento da sua história. Você já olhou e disse assim: não, mano, eu não estou pisando fora da faixa, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou pecando contra Deus, porque essas são as primeiras coisas que já dizem assim: não, eu mereço mesmo. Mas quando eu estou dentro da vontade de Deus e acontece tudo isso, eu preciso entender, eu vou glorificar, porque alguma coisa maior tem. Eu devo ter tido algum sonho e Ele está me conduzindo para Ele. Eu devo ter feito alguma oração pedindo: Deus, eu quero uma experiência contigo. Ele está me dando a experiência. E as maiores e melhores experiências que temos com Deus são aquelas onde não sentimos o chão debaixo dos nossos pés, mas as águas se tornando como o chão. É o momento em que Ele pede para você sair do barco, quando o barco é tua última segurança, e é uma segurança mentirosa, porque a tempestade está quase te derrubando. É neste momento que você tem as maiores experiências, e você sai do teu plano humano e entra dentro do propósito maior de Deus para a sua vida. Se você quer entrar nesse propósito, eu peço que você se coloque de pé, gentileza, comigo, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.